Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, graça e paz ao seu coração. Eu espero que você esteja muito feliz, contentíssimo, porque nós estamos começando mais uma conexão de estudos aqui na Igreja Harã. Essa conexão que acontece nas quartas-feiras, às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube. E eu quero te convidar a pegar o linkzinho que tem aqui na nossa live e começar a distribuir. Manda para mais pessoas, manda para a família, manda para os amigos, manda para os conhecidos da igreja, a fim de que todos nós possamos formar nesse momento aqui uma grande mesa de discussão da palavra de Deus. Para você que está caindo de paraquedas, o que nós fazemos nesse momento aqui, o nosso maior intuito, não é pegar um assunto bíblico e deixá-lo e explicar e discutir tudo que o envolve, até porque isso seria. Nós não teríamos tempo suficiente para isso, né? Isso seria impossível para a gente. Mas nós temos o intuito de trazer aqui durante a próxima hora o assunto, introduzi-lo ao seu coração, abordar os principais pontos que esse assunto levanta na palavra de Deus e, por fim, gerar no seu coração fome e sede por buscar mais sobre isso. Afinal de contas, todos os assuntos que nós levantamos são assuntos que você pode buscar muito mais durante o decorrer de toda uma vida, mas nós queremos te ajudar a clarear sua mente, até para que nos seus estudos individuais você tenha um direcionamento. Você saiba para onde olhar, quais são os objetivos daquele texto e para que serve, né, cada um dos temas que nós estamos discutindo. Hoje, nós estamos, como continuidade a uma série que nós estamos vivendo aqui, que é uma série sobre a igreja local, que envolve, né, os atributos, as vivências, a liturgia, as tradições e todas as situações da igreja local, a função, o objetivo, o propósito dela. Nós queremos falar sobre as ordenanças de Cristo, que nós chamamos por batismo e por ceia. A ceia do Senhor, ou talvez na sua igreja como se chama a Santa Ceia. O batismo e a ceia, as ordenanças que Jesus nos deixou para seguirmos como tradição, como práticas sociais, comunitárias, de tradição cristã. Meu irmão, antes da gente começar, se você ainda não foi lá no nosso Instagram, deixa o seu follow lá, não custa nada, você aperta dois botões, Instagram, né, o link do Instagramzinho ali bonitinho, e aperta em seguir a gente, você vai seguir as nossas atualizações da igreja, você vai estar por dentro daquilo que nós estamos fazendo, tal como você vai poder compartilhar, né, dos nossos momentos, você não vai esquecer de estar conosco em cada reunião promovida. Então, nós fazemos questão também de você estar nos seguindo também para que nós sejamos ajudados a promover nosso perfil, promover nossas publicações e tudo aquilo que a nossa igreja tem feito organizacionalmente, ok? Quero te fazer um convite também. Você está me vendo aqui por essa telinha, você está vislumbrando toda a beleza de Norival Neto também lá em Porto Belo por essa telinha. Você também está vislumbrando a beleza do Vinícius, meu irmão, né, por essa telinha, mas você pode conhecer a nossa igreja sem ser por essa telinha. Você só não vai encontrar o Norival porque ele está lá, né, em Porto Belo, infelizmente, né? Com todo respeito ao pastor Marcelo, mas seria um prazer, né, a gente receber ele para cá. Você veio nos conhecer Mas se você pessoalmente. está passando por Porto Belo, pode visitar também. É isso aí, ó. Tem um campus Haran aqui em Porto Belo. Se você estiver em Porto Belo, você pode visitar. O Norival Neto bate lá na porta da casa dele e fala: Neto, vem tomar um café. Ele adora que você chegue lá sem avisar, tá bom? E, e, e a conexão da família, né? Todo esse contexto aqui, essa brincadeira, para falar para você que aos domingos, presencialmente, às 9h30 da manhã, como um Sunday Service, às 9h30 da manhã, nós nos encontramos para reunir nossa família na fé, sua famíliazinha também de sangue. Você pega seus filhos, pega sua esposa, pega todo mundo na sua casa, pega o primo, pega a avó, pega o vizinho, fala, todo mundo se arruma, porque nós estamos indo para a casa do Senhor e venha se reunir conosco, conhecer nossa família e aquilo que nós estamos vivendo, participar daquilo que nós estamos vivendo aqui nos domingos às 9h30 da manhã. Meu irmão, depois desses avisos, né, como o Bibo diria, desses avisos paroquiais, eu quero começar com você uma introdução, uma reflexão a respeito do que é o tema que nós propomos hoje, o batismo e a ceia. Esse tema que, por muitas vezes, a gente está dentro da igreja, né, está tão acostumado a cear, tão acostumado a participar de batismo,
tão acostumado com todas essas simbologias, mas a gente às vezes não entende o que realmente significa o que está acontecendo ali, o que que essas coisas significam bíblica e espiritualmente, certo? Então, para que você tenha clareza, tanto para você que se batizou e talvez nunca ninguém tenha te explicado verdadeiramente o significado dele, ou para você que ceia, mas só reproduz o que te passaram, só uma tradição que você desconhece, para que a partir de agora você tenha plena convicção e caminhe de forma plena na presença de Deus e na vivência desses mandamentos, né? Nós queremos começar a falar aqui sobre as ordenanças. Uma breve introdução a respeito das ordenanças é que na Bíblia nós temos duas práticas sociais, né? Dois rituais práticos sociais deixados por Jesus. Por mais que nós usemos, né, o texto de Paulo lá em Coríntios para dizer porque eu recebi o que também vos entreguei, e ali a gente ceia e tudo mais, por mais que Paulo explique, ele está explicando justamente o que ele está dizendo no começo do texto, né? Porque eu recebi o que vos entreguei. Então, ele está nos explicando o que Jesus nos deixou. Isso é um atributo muito importante, tá? As duas ordenanças, elas vieram de Cristo para a comunidade de fé. As duas ordenanças vieram de Jesus. Jesus é o nosso exemplo de batismo e Jesus é o nosso exemplo do partir do pão. As duas ordenanças têm essa essa igualdade aqui, tá? As duas partiram de Jesus. As duas ordenanças servem para um contexto comunitário, um contexto social. É uma prática da igreja. Opa, eu sempre bato nesse microfone, né? É uma prática do corpo de Cristo. Não é uma prática do Roberto sozinho. O Roberto não se batiza. O Roberto não come o pão e bebe do vinho sozinho. É uma prática para a comunidade. Tá? É uma prática de fé cristã. E eu quero, justamente trazendo essa introdução, perguntar para o Netão, para o Vinão, gente, introdutoriamente, sabe? O que é o batismo e o que é a Santa Ceia? O que essas ordenanças carregam? Agora associando diretamente na nossa série Igreja Local, né? O que essas ordenanças carregam na prática na vida da igreja local? Eu acho muito legal a gente pensar, na verdade, na história do povo de Deus como um todo, né? E eles tinham práticas, na verdade, que os apontavam para Deus. E quando a gente chega no Novo Testamento, quando a gente vê, então, o sacrifício de Jesus, agora existem práticas também que, novamente, agora, novamente na Nova Aliança fica feio, né? Mas, tipo, de novo, agora na Nova Aliança, novos rituais, novas práticas que, na verdade, nos remetem a Ele. Só que é muito interessante que no decorrer dessa noite, nós vamos perceber que essas ordenanças, cara, não são só para o Vinícius aqui no quarto dele, entendeu? A oração que eu faço aqui no meu quarto é uma coisa, né? Vou ter aquele momento com o Senhor, posso lembrar dele quando eu estou aqui no meu quarto. Só que quando a gente está falando de batismo e de ceia, é muito maior do que o Vinícius, entende? E então, queria só falar isso para despertar no seu coração um interesse aí, mas a frase central que eu queria que você guardasse no seu coração é que tudo que nós fazemos como igreja é para que Cristo seja anunciado, para que o nosso Deus seja anunciado mais uma vez. Amém, cara. Quero puxar ainda mais essa ponta ali que o Vini deixou, de que tudo que nós fazemos, os símbolos, né? A gente gosta de usar essa terminologia símbolos, tanto para o batismo quanto para a ceia. Esses símbolos, eles existem e nós fazemos eles porque eles representam algo. E tudo que nós fazemos como símbolo deve voltar para Jesus, né? Que foi ordenado por Jesus, como falou, né, o Roberto, tem que voltar para Jesus. Então, através desses símbolos, nós vivemos a vida com Deus, a vida de Deus na comunidade, e nós voltamos em comunidade todas essas ordenanças para Jesus, né? Aquilo que representa o batismo, nós vamos falar a respeito, aquilo que representa a ceia, e nós vamos falar a respeito, tem que sempre voltar e apontar para Jesus no meio da nossa comunidade, no meio dos nossos irmãos. Muito bom, gente. Eu gosto sempre de trazer a característica das ordenanças também como uma forma de fortalecimento de fé dos crentes.
Porque as ordenanças, elas nos lembram dos aspectos que são centrais no evangelho, né? Os aspectos centrais do evangelho. Então, o nascer de novo, o batismo vai nos lembrar de nascer de novo, desse processo que nós vivenciamos em Cristo, tal como a ceia vai nos lembrar que nós estamos aqui para anunciar algo. Nós estamos compartilhando, não pelo mero compartilhar, não pela piedade vazia do mundo, sabe? Não pela pena do mundo, não. Nós estamos compartilhando, porque enquanto nós compartilhamos, nós anunciamos algo maior. E esse algo maior nos lembra do aspecto central do evangelho. Nós anunciamos a Cristo. E junto a isso, eu já quero entrar no tópico do batismo nas águas. Eu quero convidar você que está aí na sua casa. Hoje, estou meio congestionado aqui, então pode travar minha voz um pouquinho, mas eu quero te convidar a abrir no Evangelho de Mateus 3:11. Evangelho de Mateus 3:11. E o texto vai dizer assim, ó. Presta atenção aqui comigo. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. João Batista está dizendo isso, tá? Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse ser é Jesus Cristo, certo? Então, gente, estou batizando vocês com arrependimento, depois de mim vai vir alguém muito mais poderoso, que vai batizar vocês com o Espírito Santo. Mas a nossa preocupação aqui hoje não é falar sobre o batismo com o Espírito Santo, é falar sobre o batismo nas águas. E o batismo nas águas, ele começa com essa introdução de João, muito clara. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Eu batizo vocês com água para o arrependimento. Eu gosto muito de associar o batismo, né, quando eu a ideia de as águas do arrependimento, né? Então, quando nós tomamos essa atitude frente ao Senhor de nos batizarmos, nós somos convencidos pelo Espírito Santo de que nós somos pecadores, né? Nós fomos convencidos por ele de que nós precisamos de algo novo, nós precisamos recomeçar na nossa vida, nós precisamos abandonar o pecado, viver agora para uma nova natureza e, portanto, nós prestamos um culto ao Senhor. Nós prestamos uma atitude de adoração comunitária ao Senhor. Nós promovemos um ritual, olha que interessante, nós promovemos um ritual de arrependimento. E esse ritual consuma aquilo que o Espírito Santo fez no nosso coração. Ele gera em nós a convicção de que somos pecadores e nós então prestamos um culto a ele, um culto de arrependimento. O batismo nas águas, ele é um culto da comunidade. Ele é um culto de arrependimento. Sabe aquele versículo que diz que os céus entram em festa quando um pecador se arrepende? Sabe esse versículo que diz que os céus celebram o arrependimento de um pecador? Eu gosto muito de enxergar o momento do batismo como um momento onde os céus estão alegres e festejando, porque um pecador se arrependeu. Então, tal como os céus se alegram, é um momento também de alegria para a igreja, para a comunidade. É um momento de celebração. Não é um momento introspectivo. Não é um momento de tristeza. Pelo contrário, é um momento de muita alegria, de muita celebração, porque um pecador se arrependeu aos pés do Senhor. E dentro dessa verdade a respeito do batismo, eu quero que o Neto e o Vini complementem para mim, cara, justamente essa questão do significado do batismo quanto ao arrependimento e a esse processo, né, de transformação do homem. Roberto, quando a gente está falando de batismo, nós não estamos falando do momento da salvação da pessoa, né? Vale a pena a gente fazer essa separação logo de início. Então, pensando então numa caminhada da fé, né, num processo, na verdade, de uma pessoa para o corpo de Cristo, primeiro existe a salvação, né? Então, no coração da pessoa, textos como João 1,12, Marcos 16, eu gosto muito de João 1,12, né? Eu sempre falo dele, eu tive que decorar esse texto no seminário, na aula de evangelismo, então eu sempre falo dele, eu gosto muito. Contudo, aos que receberam e aos que creram, deles o direito ao poder de serem feitos filhos de Deus. Então aqui existe um momento, existe aqui a salvação. E agora a gente caminha, então, para o que seria o batismo. Eu gosto muito de falar do batismo, pensar
como esse anúncio da salvação, entende? Então, essa manifestação. Eu sou salvo agora como corpo, agora diante da igreja. Se tiver só o pastor lá, só uma pessoa, ainda assim é o corpo, ainda assim é a igreja. Agora, essa manifestação pública daquilo que já aconteceu no meu coração. Então, o batismo não salva, mas agora caminhando mais, daí agora falando do arrependimento, mas ele é esse símbolo, então, dessa ruptura do que você era antes da salvação, para o que você é agora, depois da salvação. O batismo, então, traz justamente essa ideia de você morrer para o velho homem, aquilo que a gente sempre escuta, né? Você morrer para o velho homem e tudo mais. E é justamente esse símbolo, é esse sinal, que você está deixando a forma como você vivia anteriormente, porque agora você tem uma nova vida em Cristo. E o batismo é isso, é o Esse arrependimento. selo, né? É essa troca de vida, essa troca de... Quando a gente fala de arrependimento, né? A troca de via, a troca de estrada, né? Eu acho isso muito interessante. Então, o batismo é essa manifestação pública, esse anúncio público dessa troca de vida, desse recebimento de nova vida. Uhum. Eu até quero argumentar aqui a respeito desse contexto de manifestação pública, porque o batismo é uma manifestação pública, mas às vezes você pode dizer, poxa, mas na verdade eu aceitei Jesus na igreja, na frente de todo mundo, entendeu? O que em teoria poderia se caracterizar como manifestação pública, né? Mas na verdade é a manifestação pública junto com o símbolo, e o símbolo ele não significa nada sozinho, mas ele representa muita coisa a partir do momento que você entende que você foi salvo por Cristo, alcançado por Ele, que o Espírito Santo está produzindo em você arrependimento. É aquilo que o Vini falou. O batismo não um processo que acontece após a salvação, após o encontro com Cristo, né, após o início desse processo de transformação, mas como símbolo ele representa tudo isso que Jesus já está fazendo através de você. E é importante porque a manifestação pública não é só você dizendo para a comunidade que você aceita Jesus, mas mostrando para a comunidade, até mesmo para aqueles que não fazem parte da comunidade de fé, mas que veem você sendo batizado, que você está morrendo, você está nascendo como uma nova pessoa, né? E essa é a importância do símbolo do batismo para aquilo que você já está vivendo com Jesus. Falar sobre símbolo é complicado porque parece que a gente, né, tem uma aversão a certos aspectos religiosos, né? E hoje, nossa conversa sobre ordenança é uma conversa sobre dois símbolos, mas a gente tem uma certa aversão a um processo litúrgico, a gente tem uma certa aversão a coisas que são, nossa, faz parecer que é uma igreja das antigas. Mas, gente, símbolo, ritual, né? Essas problema expressões. com essas palavras. Mas não é uma questão de igrejas antigas, é uma questão que Jesus ordenou. E o símbolo na verdade, a Bíblia, o povo de Deus, ela está cercada de simbologias para mostrar e revelar o Jesus, e revelar o que Jesus faz. E eu acho que essa é a importância do batismo como símbolo, né? O batismo como símbolo daquilo que você já está vivendo com Cristo, como símbolo de morte, como símbolo de nova vida, como símbolo de arrependimento, como símbolo de inserção na comunidade. Tudo isso é importante, e é importante que a gente reconhecer que o batismo na sua vida, se você ainda não foi batizado, ou se você já se batizou, não é um momento qualquer, né? É um momento que representa muita coisa, é muito mais do que ser mergulhado, representa essa nova vida que você está vivendo em Jesus. É interessante a gente pensar no símbolo como algo que simboliza alguma coisa, né? Porque pode parecer simplista, mas às vezes a gente não associa símbolo ao fato de que o símbolo não é um fim em si mesmo. O símbolo, ele reflete, né, alguma coisa que está além do símbolo. É Sim, aquela questão... essa postura de tipo assim, poxa, nós fazemos isso sempre, ou a igreja faz isso sempre, e acaba se tornando tão comum que nós perdemos de vista a importância daquilo que o símbolo, né, que a gente falou, representa, daquilo que o símbolo simboliza. Porque se é só mais uma parte do que nós fazemos como igreja, por exemplo, sem nós entendermos o que aquilo significa, vai se tornar mais um momento, nós vamos perder de vista aquilo que o Senhor Jesus instituiu e aquilo que ele instituiu para que a gente fizesse, né? Poxa, se nós entendemos o que a gente falou antes, que é um momento de celebração, né? Que é um momento de celebração do arrependimento, da nova vida, então nós vamos olhar para o batismo, desculpa, com outros olhos.
Nossa, esse momento é lindo, esse momento é maravilhoso, esse momento em que as pessoas estão sendo inseridas na comunidade de fé, estão sendo inseridas no corpo de Cristo. Esse é o momento em que nós abraçamos essas pessoas, esse é o momento em que nós celebramos a morte e nós celebramos a nova vida. Então, muda a nossa perspectiva de, cara, é só mais um momento, entendeu? Acontece de vez em quando. É o suficiente para a pessoa se tornar membro da nossa igreja. Não. É um momento de realização daquilo que Jesus está fazendo por nós. Muito bom. E o texto de Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 4, ele vai ajudar a gente a elucidar o que esse símbolo significa, né? O que o batismo significa. Esse é um dos melhores textos, se não talvez o melhor que nós temos aí, para trazer o significado desse símbolo, onde Paulo vai dizer para os cristãos de Roma que nós fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Olha que interessante. Nós fomos sepultados com ele, Jesus, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós fomos sepultados com Cristo no batismo para participar da sua ressurreição, graças à glória do Pai, ok? Mas isso vem com uma responsabilidade ou uma mudança, que é andar em novidade de vida. Com essa mudança. Então, eu vou, sabe, quando nós usamos aquela expressão, isso foi um divisor de águas na minha vida? Quando meu filho nasceu, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu encontrei meu primeiro emprego, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu casei, foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu conheci Jesus, foi um divisor de águas na minha vida. O batismo, ele traz essa conotação de, bastante literal, inclusive, de ser um grande divisor de águas. O antes e o depois. O velho homem e o novo homem. E o texto vai continuar dizendo assim, ó. Agora nós vamos para os versículos seguintes, tá? Versículo 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, olha que interessante. Aqueles que se uniram a Jesus na semelhança da morte, aqueles que se dispuseram a morrer para si mesmos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Só participa da ressurreição de Cristo aqueles que morreram com Cristo. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, olha o elemento velha natureza, nova natureza, olha que interessante. Sabendo que essa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Olha que interessante. Então, por que nós nos crucificamos com Cristo? Para que o corpo do pecado seja destruído. Para que essa natureza de carnal seja destruída e nós não sejamos mais escravos do pecado como éramos outrora. Pois quem morreu, olha aqui, ó. E aqui é um dos elementos chave do texto. Pois quem morreu está justificado do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Quem compõe o corpo de Cristo? Reflete aí, quem que compõe o corpo de Cristo? Quem compõe o corpo de Cristo são aqueles que foram justificados por Cristo, certo? Aqueles que foram justificados, aqueles que, mais originalmente falando, são certos, né? Foram ditos certos, que antes eram culpados, agora estão certos, agora estão justificados em Cristo. Essas pessoas justificadas, ou aquilo que a Bíblia vai chamar de os santos em Cristo Jesus, formam o corpo. Por isso que o batismo, ele é um ritual de integração do indivíduo à comunidade de fé. Por que nós dizemos que o batismo é uma forma de introduzir o indivíduo na comunidade? Porque quem morreu está justificado do pecado, certo? Então, se quem morreu está justificado do pecado, agora ele é salvo, ou desculpa, né? Porque daí ele está associando as duas coisas diferentes, mas não que agora ele é salvo, mas isso testifica que ele é salvo, ok? Então, não é que agora ele é salvo, isso testifica que ele é salvo. O batismo testifica que ele foi salvo. Portanto, como parte do corpo, nós te recebemos a partir do batismo. E o versículo 8 vai encerrar a linha de pensamento, pode continuar depois na sua casa, onde ele vai dizer, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Só aquele que morre com Cristo
pode participar da sua ressurreição, da sua vida. Não é tão não, cara. O que significa na prática, certo? Na prática, na vida prática da pessoa, essa transformação de natureza? O que significa na vida prática o que Paulo está dizendo? Só aqueles que morreram ressuscitam. Só aqueles que crucificaram poderão ressuscitar, entende? É uma distinção mesmo, Roberto, de um povo, sabe? Nós sabemos que existem muitas pessoas que, apesar de estarem na igreja durante muito tempo, não fazem parte do povo de Deus. E só que agora, tendo esse movimento do batismo, como essa inserção também, né, dentro do movimento corpo de Deus, né? Cara, eu penso nisso, mano, como justamente essa separação. Agora eu faço parte desse grupo e eu tenho essa certeza de que lá na frente eu serei ressuscitado também. Se a gente pensar assim, se a gente fosse entrar dentro de um clube, né? Vou entrar agora no clube dos skatistas. Aí eles vão lá. Essa ilustração é uma ilustração, essa forma como fala, eu gosto muito, foi um professor que nos ensinou para falar sobre essa inserção do batismo, né? Para entrar no grupo dos skatistas, eu preciso ir lá e mandar 3 flips e, sei lá, rolar 3 vezes debaixo do corrimão. Daí é o meu ritual de iniciação. Eu já sou um skatista, tá ligado? Mas para poder. Falei até um tá ligado, só para fazer bem contextualizado. Eu já sou um skatista, mas agora para fazer. É moderno esse cara. Tipo assim, eu já sou um skatista, mas para fazer parte desse grupo, cara, existe esse ritual, entendeu? Mas eu não deixo de ser skatista, entendeu? O que eu estou fazendo só essa comparação, sim, você é salvo, mas existe um corpo, existe toda uma estrutura em que o próprio Jesus estabeleceu. E agora ele fala, faça parte disso. E dentro desse grupo, nós sabemos agora que eles são separados, são do Senhor, e lá na frente, somente esse grupo, então, vai ser ressuscitado com Cristo. Então, eu gosto de ressaltar muito forte isso, essa separação de um grupo especial, que é do Senhor. Uhum. Por que essa manifestação pública, na verdade, é tão importante? Porque no momento do batismo é a gente gritando, eu sou de Cristo, eu faço parte disso, entendeu? Uhum. Então, eu quero deixar bem claro, esse batismo com Jesus, a gente imita o que ele fez, realmente dizendo que a gente é parte disso, entende? É isso mesmo, essa questão da separação. Eu gosto de pensar também que é aquilo que o texto de Romanos está falando, né? Sobre você morrer para sua vida de escravidão do pecado. A gente não vai pecar novamente depois de ser batizado? Dificilmente, né? Dificilmente a gente vai deixar de pecar depois que a gente se batizar. E eu acho que tem muita gente que tem esse receio também de, nossa, tem que estar vivendo uma vida perfeita para então tomar a decisão de me batizar. A questão aqui é o seguinte, né? Baseado no texto de Romanos, ali, capítulo 6, que o Roberto leu. A questão é que quem está produzindo essa nova vida em vocês é Jesus. E essa vida se inicia a partir de Jesus. E agora, o símbolo dessa nova vida, que é o batismo, representa essa morte para a vida de escravidão do pecado. Nós podemos voltar a pecar? Provavelmente vamos voltar a pecar, mesmo depois de sermos batizados? Sim, mas é diferente porque nós temos uma nova consciência a partir de Cristo de que nós não somos mais escravos do pecado. E que agora nós estamos mortos para a vida de escravidão do pecado. E nós não vamos deixar o pecado nos dominar. Então, mesmo que a gente volte a pecar, nós não vamos permitir com que esse pecado nos domine. Por quê? Porque agora a gente vive uma nova vida, né? Em que Cristo é o nosso Senhor. Não é mais o escravo, não é mais os nossos desejos, não é mais essas coisas. E é isso que o batismo, de maneira geral, está representando. A inserção nessa nova vida, de que você não vai tomar mais as mesmas atitudes da vida anterior. E representa essa morte para a escravidão. E nós só podemos, né, eu acho o versículo 7 de Romanos capítulo 6 muito interessante, pois quem morreu está justificado do pecado, sabe? Você ser mergulhado nas águas do batismo, mano, representando a sua morte, é uma questão muito incrível, porque agora essa morte nos traz nova vida, né? Então, eu gosto demais dessa simbologia do batismo de morte, né?
Parece uma coisa meio macabra, na verdade, né? Isso porque a gente nem falou da CIA ainda. Os elementos de Jesus. Mas é incrível pensar que a vida que nós vivíamos, né, fora de Jesus, agora morreu. Não existe mais e nós vivemos uma nova vida em Jesus. Óbvio que essa nova vida em Jesus vai ser uma vida de constante amadurecimento, mas eu quero que vocês entendam que nós não temos que estar perfeitos para sermos batizados. O que isso já começou a produzir em nós é a nova vida. E o batismo simboliza essa morte para a vida antiga e esse nascimento para a nova vida que Jesus já está produzindo em você. Muito bom, muito bom. E eu quero pegar um gancho daquilo que o Vini trouxe ali acho que na primeira fala dele, que ele já trouxe essa... Eu de novo, a Andressa, depois, quando a gente termina a conexão, ela fala, deixa o microfone mais longe, você fica batendo no microfone. Eu falo, não tem como, né? Mas enfim, eu quero puxar um gancho ali do que o Vini falou, e sobre o batismo não salva, né? O polêmics, porque quando a gente faz uma leitura rasa do texto, a gente subentende isso, ok? Então eu quero puxar justamente aquela questão de o que o batismo, qual que é a relação do batismo com a salvação e com o perdão dos pecados, porque nós temos o texto de Marcos 16 e 16. Marcos 16 e 16 que vai dizer, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. Quem porém não crer será condenado. Vou deixar vocês explicarem isso aí. Te vira agora, Vini. Pô, mano. Cara, tem um texto. Eu vou falar usando outro texto, tá ligado? Eu gosto muito de Efésios, capítulo 2, mano. O verso 8, 9 e o 10, tá bom? Desculpa fugir um pouco para outro texto, mas é porque eu acho que é bem propício, na verdade, dentro disso. Efésios 2, 8, 9 e 10 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, não mediante o batismo, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E... Acho que o Vini caiu aí, cara. Não. O inimigo está solto. Acho que o Vini caiu aí. Deixa eu desconectar ele, mas eu vou continuar o que ele tá falando. Então, nós somos salvos. Tá conectado. Porque eu sei que ele ia falar, né? Nós somos salvos pela fé, ok? Nós somos salvos mediante a fé, pela graça, ok, meu irmão? Graça significa favor imerecido, algo que você não merece, e algo do qual você não tem mérito nenhum de receber. Então você é salvo pela fé. Não existe uma prática, não existe ritual capaz de salvar você, ok? Então, quando nós temos Marcos 16 e 16 dizendo, é só a gente continuar o texto que a gente vai entender o que o texto quer dizer, tá? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Quem que vai ser condenado? Quem não crê. Então, você facilmente vai entender que o que o texto está dizendo é a essência da salvação está no crer. Mas Jesus, aqui em Marcos, ele subentende de forma prática e tradicional que aquele que crê é batizado. Aquele que crê é batizado. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. Não porque o batismo te salvou, mas porque todo mundo que crê é salvo. Tá entendendo? O batismo não te salvou, o que te salvou foi crer. Mas, quem crê... E daí tem uma frase muito interessante que eu até citei para a rapaziada antes aqui, que eu gosto bastante, eu não lembro quem é o autor, e eu não achei também, então pode ser coisa da minha cabeça. Não, brincadeira. Tem um autor, um dos escritores famosos, inclusive, que ele vai dizer, nem todo batizado, presta atenção nisso, nem todo batizado é salvo, mas todo salvo é batizado. Nem todo batizado é salvo, mas todo salvo é batizado. Então subentende-se que se você realmente crê, você vai ser batizado. O batismo não te salva, mas todo salvo é batizado. Tá entendendo? É um processo natural do homem, é um processo natural do arrependido. Ser resgatado por Cristo e posteriormente, então, ser batizado. Aquele que crê. Portanto, quem que vai ser condenado? Não é aquele que não foi batizado, meu irmão. É aquele que não creu. Ok?
Aí vem aquela velha pergunta, né, que muita gente faz, sempre que eu faço aula de batismo na igreja, surge essa pergunta. E se eu morrer antes do batismo nas águas? Então agora está respondida a sua pergunta. O Senhor conhece a intenção do seu coração de ser uma pessoa que ia se batizar. Os conflitos organizacionais, o problema de cronograma, né, que aconteceu ali para que você não descesse as águas, não vai te impedir de alcançar o céu. Mas a sua verdadeira intenção de se batizar, o Senhor conhece isso. Tal como aquilo que o Neto citou, né? Como muitas vezes as pessoas usam para dizer que não precisa se batizar, o ladrão da cruz. Né? O ladrão da cruz foi um aspecto prático disso que eu estou te falando. Com certeza, se ele não fosse morrer ali, né, com Jesus, ele passaria pelo processo de batismo. Mas ele estava frente a frente à sua morte. Então você precisa identificar isso. Meu irmão, todo aquele que crê é batizado. Mas nem todo batizado creu. Às vezes só reproduziu ali, como a Maria vai com as outras, uma simbologia, uma tradição. Tu quer continuar alguma coisa do que você estava falando, Vini? Eu puxei a bola aqui, mas se tu quiser complementar. Perdão aí, gente, tá um vento aqui em Capão Alto, acabou a luz, rapidão. É assim, não, é só... Por que eu li esse texto de Efésios, né? É só para ressaltar, na verdade, o que o Neto e o Roberto estavam falando sobre essa diferença da fé, né? Como você crê já ser salvo no seu pessoal, né? E agora o batismo com aquele movimento maior dentro da comunidade. Então, se você não é batizado, sim, você é salvo, se você não for batizado. Mas existe agora esse movimento dentro da comunidade, eu só queria ressaltar isso, né? Como é importante, na verdade, essa evidência agora dentro da comunidade, um movimento dentro da comunidade, e é só isso mesmo que eu queria trazer como distinção, né? Até essa questão da salvação, né? Se não me batizei, vou morrer antes de ser batizado, você salvo ou não. A gente já entendeu que o batismo não está associado à salvação no sentido de dependência. Agora, está associado à salvação no sentido de obras, a partir das obras de graça que o Senhor Jesus nos deu através da salvação. De testemunho, né? De fruto. Isso. Eu jamais quis falar o contrário, né? É só... o texto que o Vini estava falando de Efésios capítulo 2, versículo 10. Ora, se a gente se batiza para ser salvo, significa que a nossa obra, que é o batismo, né, a decisão de nos batizarmos, serve para a salvação, o que não é verdade. Por outro lado, o versículo 10 do próprio texto de Efésios, capítulo 2, diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. Ou seja, a decisão de se batizar é também uma decisão, é uma resposta à sua decisão e ao seu encontro com Jesus, né? Então, é mediante a fé, é por meio da graça. Legal. Então, isso quem fez você foi Jesus. Tudo bem. Agora, por que você não se batiza, né? Mediante o encontro com Jesus. Eu Roberto, me questiono, daí, claro, isso é uma opinião pessoal minha, tá? Não façam... o que eu falar daqui em diante não é a opinião da Haram, tá bom? Você tendo que é opinião pessoal minha. Eu fico bastante intrigado com pessoas que, beleza, aceitei a Jesus, ou Jesus me aceitou, não importa a maneira como você enxergue isso, né? Mas você teve um encontro com Cristo, a salvação te alcançou, e você não quer ser batizado. Eu acho muito estranho isso, porque me parece que talvez a pessoa não entendeu ainda, e talvez seja uma questão de realmente não entender, o que significa o batismo como símbolo daquilo que Jesus já está fazendo por você, entendeu? Uma coisa, por exemplo, é o exemplo que o Roberto usou do ladrão na cruz. Não havia tempo ali para o ladrão ser batizado. No entanto, tem o exemplo do etíope, né? O eunuco etíope, do qual Felipe evangeliza, que logo após o processo de evangelização de Felipe, descrição do texto bíblico, o eunuco pergunta: será que eu não posso ser batizado? Tem um lago aqui perto, um rio aqui perto, será que eu não posso ser batizado? E Felipe já o batiza. Ou seja, esse desejo ardente do etíope pela representação, pelo cumprimento do símbolo daquilo que Jesus já estava fazendo na vida dele, entendeu? Então, assim, gente, se você não se batizou ainda e está esperando por algum motivo, para que as estrelas se alinhem, para que o sol fique por cima da lua, para que alguma coisa aconteça, para que você pare de
cometer aquele pecado que você ainda está vencendo, tem dificuldade, eu acho que a gente precisa entender novamente o que significa o batismo, né? Jesus já começou a obra em você, agora você está declarando, através desse símbolo, publicamente, gritando para todos que você faz parte dessa nova vida em Cristo. Uhum. Então, embora o batismo, ser batizado não te salve, né? É a frase que o Roberto falou antes. Todo salvo, cara, é batizado. Tirando, né, obviamente, o lado da cruz. Tirando as exceções, o resto... Tirando as exceções. Mas é nesse sentido, gente, de que, poxa, a gente se batiza porque a gente entende, cara. Isso é presente de Deus para nós. O símbolo é presente, cara. O símbolo é um desejo gerado pelo Espírito Santo no coração daquele que creu, né, cara? Então é muito estranho a gente não viver para aquilo que Jesus está fazendo em nós, né? É como você dizer, eu creio, mas não tanto assim, sabe? Não existe isso, né? Tipo, eu até acredito, mas não tanto assim. Não existe isso, né? Não existe um meio termo, não existe um muro que você fica em cima do cristianismo. Ou você é cristão e é persuadido por Cristo, que é isso que significa crer, ou você não é, né? Então, não existe poxa, eu até acredito em Jesus e gosto da Bíblia, mas não tanto assim. Não tem como você ser cristão. Você pode ser essa pessoa que gosta, mas não tanto assim. Mas não pode se chamar cristão, né? Porque você precisa, então, ser submisso à palavra de Deus, à Bíblia, às Escrituras e às ordenanças de Jesus. Eu quero entrar Primeiro eu quero ler um texto com você no Evangelho de João, capítulo 3, versículo do 5 ao 7. João 3, do 5 ao 7. Gente, inesperado, mas nós vamos precisar fazer, eu acho que, uma parte 2 para Santa Ceia, enquanto você está abrindo tua Bíblia aí. A gente achou que ia abordar os dois temas hoje, mas tranquilo, a gente faz. Até porque de Santa Ceia a gente também consegue falar umas 3 horas, né? É muito bom falar de Santa Ceia. Cada um ministra a pregação que preparou e pronto. Para vocês entenderem, a piada que a gente está fazendo aqui é porque o Neto falou, gente, uma das melhores pregações que eu já escrevi, que eu mais gostei de ministrar, que eu amo, é sobre a Santa Ceia. Daí eu vim, cara, eu também escrevi uma pregação e é uma das minhas preferidas sobre a Santa Ceia. Eu falei, cara, eu também. Então, tipo, cada um prega a sua pregação da Santa Ceia. João 3, do 5 ao 7, ok? Jesus respondeu, em verdade lhes digo. Eu quero te explicar um conceito importante aqui, então presta atenção. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Perceba que Espírito está maiúsculo, Espírito Santo, tá? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito. Tipo, o seu pai é um ser humano, né? É mais ou menos essa técnica, essa mecânica. Seu pai é um ser humano, você nasce um ser humano, ok? Quem é nascido do Espírito com E maiúsculo é Espírito, né? Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Isso é muito impactante, né? Quando Jesus diz, não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam nascer de novo. Gente, quero te explicar um conceito a respeito do reino de Deus muito legal aqui, tá? Então fica comigo. Em verdade eu te digo, quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha que interessante o que o batismo significa para o cristão quanto à sua identidade. Quando você nasce brasileiro, você não precisa nascer e fazer um processo de vistoria para que você receba os direitos de brasileiro. Quando você é natural do Brasil, você automaticamente está protegido pela Constituição os direitos de um brasileiro. Não estou entrando no mérito de se isso funciona no Brasil ou se não funciona, se nos outros países funciona ou não funciona. Estou te dizendo que, na teoria, você nasceu brasileiro, você tem todos os direitos da Constituição sobre ser brasileiro. Se você nasce na Etiópia, você recebe automaticamente os direitos como etíope. Se você nasce na Alemanha, você recebe automaticamente seus direitos como alemão. Se o Roberto, que nasceu no Brasil, ele quer ir para a Alemanha, eu preciso passar por um processo para que eu receba direitos como aquele que migrou, porque eu não sou alemão de nascença. Certo? Então, eu preciso lutar, eu preciso trabalhar para que eu tenha os meus direitos como os alemães têm os seus direitos dentro da Alemanha. E olhe lá,
Porque em muitos países, você mesmo sendo um imigrante totalmente, né, legalizado, você ainda não vai ter os mesmos direitos de alguém que nasceu lá. Olha que interessante. Nasci brasileiro, recebo os direitos como brasileiro. Quando você está lendo o texto de João, onde Jesus está dizendo, em verdade eu te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, o que Jesus está dizendo também aqui é que não é por seu mérito e não é porque você escolheu, mas aquele que nasce da água e do Espírito, ele recebe os direitos de um cidadão do reino de Deus. Olha que importante isso. Tal como você nasceu brasileiro, você nasce para o reino de Deus. E agora você carrega os direitos do reino de Deus. Roberto, porque eu mereço? Não. Porque Deus é bom e ponto. Né? Vamos simplificar dessa forma. Porque você recebeu da graça de Deus. Então, nascer da água e do Espírito, aquilo que Jesus está dizendo aqui é, gente, para entrar no reino de Deus, para ser um cidadão desse reino, você precisa nascer para esse reino. Olha que lindo, cara. Para que você seja um cidadão do reino de Deus, você precisa nascer no reino de Deus. Para que você seja brasileiro, você precisa nascer no Brasil. Para que você seja canadense, você precisa nascer no Canadá. Para que você seja parte do reino de Deus. Para que você seja um cristão, você precisa nascer do reino. Como que nasce do reino? Nascendo do Espírito. Fruto do Espírito Santo. Nascendo para o Espírito. Um novo Espírito. Antes, sua natureza era de carne. Era carnal. Não é seu corpo, tá? Não é o corpo. A gente já falou disso várias vezes na igreja. Não é corpo, é carne, uma natureza de carne. Agora, uma natureza espiritual. E é por isso que Jesus vai dizer: não fica admirado quando eu te disser que você precisa nascer de novo. Você precisa renascer agora como um cidadão do reino de Deus. Só queria trazer essa colocação aí, rapaziada. Roberto, é muito interessante notar para quem Jesus está falando isso, né? Uhum. Ele está falando com Nicodemos. E eu gosto muito quando... Eu acho que fala assim, né? É Risby, ou Risby, não sei o nome dele, mas ele ressalta, na verdade, o contexto do coração de Nicodemos, né? Que para ele, o só ser judeu, ou só andar de acordo com a lei, né, já estava tudo certo. Ele está falando aqui, Jesus está falando justamente dessa separação, né? De você ter um coração agora, na verdade, que não anda só pelas obras, mas que vive espiritualmente, né? Agora entendo que é pelo crer. Aí, quando a gente traz essa ideia, questão do batismo, né? Quando a gente lê, pode parecer que está falando de contrário ao que a gente está falando, que é a conexão de tudo inteira, né? Mas, na verdade, não. É um movimento, na verdade, mais uma vez de comunidade, porque Jesus está falando de reino de Deus, falando de uma comunidade, aqui eles fazem parte, né, do reino de Deus. Então, o Senhor Jesus está falando das duas coisas ali, tanto da salvação quanto do batismo, uma não sobrepondo a outra, né? E a gente caminha nessa mesma linha do que a gente já estava falando. Tem o batismo, sim, só que ele está ensinando a Nicodemos sobre essas duas coisas. Então ele fala dessas duas coisas juntas. Não necessariamente é porque o batismo salva, né? É como nós já vimos, o batismo não salva. Mas é só lembrando, na verdade, que Jesus está explicando para Nicodemos agora, justamente que não é por obras, como ele pensava, sendo, né, um fariseu e tudo mais. Mas agora é pela fé, agora nascer do Espírito. Então esse texto não está falando o contrário, tá, pessoal? Pode parecer que sim, não está falando o contrário. Boa observação. É Jesus falando, é uma observação, né, que eu estou trazendo. É Jesus falando para Nicodemos justamente isso, cara, é por fé, não é pelo aquilo que você pode fazer. Né? Perfeito. Até para que não haja confusão também, né, com até o próprio texto lido antes, de Marcos 16, e agora esse de João, capítulo 3, quando Jesus fala: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado, e aqui, em verdade, lhes digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. A gente estava conversando sobre isso, porque faz parecer que o batismo está sempre associado ao processo de salvação, mas é só você ver o decorrer do texto para entender que a parte importante é a crença, ou no caso de Marcos 16, né, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, e aqui no João capítulo 3 é a mesma coisa. O texto é semelhante nesse sentido. Em verdade, lhes digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Poxa, então tem que ser batizado para entrar no reino de Deus.
Daí o que o restante do texto diz? O que é nascido da carne é carne e o que é nascido do espírito é espírito. Então, o foco do texto é o nascimento pelo espírito, né? Essa nova identidade que o Roberto falou, né, é a partir do espírito. Obviamente que eu acho que precisa ficar claro aqui que o batismo era um processo, era uma reação tão natural à nova vida com Deus que Jesus estava associando, né, esse processo do batismo junto a esse processo que você está vivendo da nova vida com Deus, né, esse novo nascimento pelo Espírito. Mas não significa que o batismo esteja associado à salvação nesse sentido. É só porque ele faz parte da realidade de quem está servindo a Jesus. Mas a parte importante é o quê? É crer. É crer, né? Efésios 2 já falava sobre isso, é por meio da fé. Marcos 16 ali falava sobre isso. Até o próprio texto de João, capítulo 3, se você ler uns versículos mais pra frente, Jesus está falando assim, ó, no versículo 13. Desculpa, no versículo 15. Todo aquele que nele crer tem a vida eterna. Daí começa no versículo 16, né? Porque Deus amou da maneira e tal. O versículo famoso. Mas porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Então, a vida eterna vem pela crença em Jesus Cristo. É Jesus falando para Nicodemos, você precisa crer. Obviamente que o nascimento do Espírito, na água e no Espírito, né? Essa nova vida na água e no Espírito, é uma realidade daqueles que creem. Entendeu? De novo, volta a falar novamente. Gente, não adianta a gente fugir do batismo, porque essa é a realidade daqueles que creem. Entendeu? O batismo não te salva, mas você, através do batismo, está mostrando para as pessoas que aquilo que Jesus já está fazendo na tua vida, né? Você está cumprindo uma ordem, né? Sim. Então, é a mesma coisa aí de fazer discípulos. Você não vai para o inferno porque você não fez discípulos, entende? Mas você está descumprindo uma ordem. Você está desobedecendo a Cristo. Então, fazer discípulos não está associado a você ser salvo, né? Mas está associado a quem é salvo. Então, eu acho que... É um outro papo aqui agora, mas entenda uma coisa. Faz parte dos frutos do salvo, né? A salvação, o que Deus produz em você, o que Deus produz em nós, tem que gerar alguma coisa, tá? Tem que gerar alguma coisa. Seja através do símbolo do batismo, né? Seja através da participação da ceia na comunidade, seja através dos frutos que você produz, da vida de fazer discípulos, de pregar o evangelho, de orar pelas pessoas, da vida com Deus, dos frutos que serão produzidos através da salvação. A salvação, ela produz frutos, tá? Isso é uma realidade natural. O Dallas Willard... Tinha que vir esse cara, né? Mano, eu posso passar uma conexão de estudo sem mencionar Dallas Willard, tá ligado? Eu acho até que eu já falei isso na conexão, tá? Mas ele fala que a graça é o contrário de mérito e não de esforço, né? Ou seja, nós não merecemos a salvação. Não tem nada que você possa fazer que, né? Não existe nada que você possa fazer para merecer a graça de Deus. No entanto, ao recebermos essa graça de Deus, esse favor imerecido, esse presente de Deus, nós temos que saber como utilizar esse presente, mano. E a realidade é que as coisas que a gente faz, os frutos que a gente produz, são consequências da produção da salvação de Deus em nós, entendeu? Então, gente, o batismo é uma dessas partes, talvez a parte inicial ali de tudo isso, né? Mas o batismo é muito importante como sinal, como símbolo, como resposta àquilo que Jesus está fazendo na tua vida, né? Show. Só um adendo, porque a gente já tratou disso na conexão de estudo também, quando a gente falou de somente a fé, né? Esse comentário que eu citei para vocês antes também, do Risby, ele fala sobre isso. Se o batismo salva, cara, e aí? E a galera do Antigo Testamento, né? E aí, né? Então, só para deixar claro aí também essa questão da fé mais uma vez, agora olhando para o Antigo Testamento também, e fazer um merchan também do Sola Fit que a gente falou, né? Vale a pena você voltar para reafirmar esses conceitos que a gente está falando aqui para vocês. Sobre a galera do Antigo Testamento, há quem... Não, mas eu vou confundir a cabeça da galera. Mas enfim, eu vou confundir. Já estamos, senão a gente vai entrar no nozinho aqui. Não vale a pena e já estamos aproximando do final aqui.
O cara mete o Antigo Testamento faltando 1 minuto para 1 hora. Esses dias eu tava vendo, cara, geralmente esses debates teológicos não terminam em nada, né, cara? Mas eu tava vendo muito engraçado que o principal texto do debate era assim, tipo, o senhor pode dar uma saudação final? Daí ele soltou o principal texto do debate assim, né? Tipo, daí voltou a tudo de novo, assim, eu achei muito engraçado isso. Mas enfim, voltando aqui pro nosso contexto, por que nós batizamos e por que nós batizamos, para responder essa pergunta na sua cabeça, meu irmão? Por que nós batizamos como batizamos? Marcos 1, do 9 ao 10. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre ele. O que acontece aqui? Tanto aqui quanto em outros textos, o termo batismo ele tem o significado de imersão. Okay? O termo batismo lá na narrativa grega, tá? Ele vai ter o significado imersão nas águas. Pro nerd do grego, baptizó, tá? Baptizó. Ele sempre vai conotar uma imersão. Em primeiro lugar, o texto está nos dizendo que é imersão. Em segundo lugar, Jesus fez assim. Então a gente faz como Jesus fez. Se a gente não entendesse nada de grego, tá? Ninguém tem nada de grego, ninguém sabe o que quer dizer baptizó, beleza? Ninguém sabe disso. Jesus fez assim. Ainda tá bem claro e nós estamos reproduzindo como ele fez, ok? Então, aí entra duas questões muito importantes. Roberto, que batismo tá certo? Por imersão ou por aspersão? Roberto, batizamos bebê ou batizamos pessoas adultas? Vamos falar sobre esses dois pontos rapidamente, debaixo da perspectiva harâmica. Debaixo da tradição harâmica aqui, tá bom? Em primeiro lugar, imersão ou aspersão? Em todo caso, sempre que dá, imersão. Agora, a gente não pode excluir totalmente a possibilidade de um batismo por aspersão, porque ele pode vir a ser muito útil para a comunidade. Quando, Roberto? Quando? Uma pessoa, por exemplo, que está no leito de um hospital e ela está totalmente incapacitada de sair dali. Não tem como os irmãos fazerem... Não tem como pegar e mergulhar esse irmão numa banheira, não tem como levá-lo até uma piscina, não tem como esse irmão participar do batismo. Tá errado a gente fazer uma aspersão? Não, não tá errado. Porque existem condições, existem situações ali, né, que fogem do que seria o normal, que fogem do que seria a tradição. A tradição que Jesus deixou é imersão. Mas existe uma situação ali que foge das condições da tradição. Então, beleza. Estamos num país perseguido que não tem como, Roberto, não tem como. A gente não tem nenhum tonel aqui para batizar as pessoas, mergulhando a cabeça delas no tonel, como fazia algumas vezes. Não tem como. Vamos aspergir? Vamos aspergir. Melhor batizar com o que se tem. Uma vez eu ouvi o Lipão falando um negócio que eu achei engraçado, ele falou: analise a verdadeira condição e batiza com o máximo de água que você tiver. O máximo de água que você tiver, entendeu? Então, sim, o máximo de água que você pode levar uma pessoa a ter é uma aspersão, a gente pratica. Mas o tradicional, o normal, aquilo que é cultural e aquilo que copia o que Cristo fez é a imersão. Infância ou adulto? Infância. Tem igreja que batiza bebê, tem igreja que batiza adulto, tem igreja que diz que é 12 anos, tem igreja que diz que é 16, tem igreja que é a maioridade penal. Né? Como que nós cremos dentro da Harã a respeito do batismo? Deve haver compreensão do que se está fazendo e decisão da parte da parte do indivíduo. Ok? Então o indivíduo ele precisa estar consciente do arrependimento que o Espírito Santo gerou no coração dele. Quando a gente coloca essa linha, o indivíduo deve estar consciente do que ele está fazendo, a gente automaticamente vai descartar um bebê. Porque o bebê não pode estar consciente do seu próprio pecado, da sua natureza carnal. O bebê não está consciente de me arrependi, agora vou descer as águas do arrependimento. Não, o bebê não sabe de nada. Ele está preocupado em mamar, né? E brincar com o brinquedinho dele que faz barulho. Essa é a preocupação do bebê. Agora, também eu não concordo com nós definirmos uma idade lá em cima. Por quê? Porque você pode ser uma criança consciente do que você está fazendo. Você tanto pode ser uma criança que não está entendendo nada,
como você pode ser uma criança que já crescendo debaixo da cultura cristã, crescendo dentro da igreja, tem compreensão real do que está acontecendo. Eu já vi batismos e participei de batismos de crianças, 8, 9, 10, 11 anos, lindos, maravilhosos. A criança tinha convicção do que estava acontecendo, ela sabia o que ela estava fazendo. Ela já sabia. O Espírito Santo ministrou no coração dela aquela ordenança, ao passo em que ela atendeu a esse chamado. Então, ao mesmo passo em que, na minha concepção, o bebê não serve, também não precisa ter 18 anos. Uma criança consciente do que ela está fazendo já tem por suficiência. Outra questão, né, continuando. Por que nós batizamos e por que batizamos como batizamos? Marcos 16 e 16. Desculpa. Mateus 28 e 19. Olha o que Jesus vai dizer aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E ele deixa uma ordem. Vocês vão fazer discípulo como, gente? Como que faz o discípulo? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí ele vai continuar, né? Ensinando-os a guardar o que você é ordenado. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tá aqui, ó, Jesus dizendo, gente, o batismo é importante. Vão e façam discípulos, batizem os discípulos. Atos 2 e 38, Pedro respondeu, arrependam-se, olha como arrependimento tá junto aqui, ó, com o batismo. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, Pedro aqui, né, que é um dos apóstolos principais no quesito doutrinário que nós temos na Bíblia, ele está dizendo, galera, se arrependam e cada um individualmente precisa passar pelo processo do batismo. Uma síntese geral para a gente finalizar aqui, para você que está anotando na sua casa, de tudo aquilo que a gente falou aqui, eu vou levantar 4 pontinhos, e daí eu vou passar a bola para as considerações finais aqui do pessoal. Mas são 4 pontos importantes a respeito do batismo que você precisa ter entendido. Em primeiro lugar, simboliza arrependimento. Em primeiro lugar, ele simboliza o arrependimento. Em segundo lugar, ele não salva. Em segundo lugar, ele não salva. Em terceiro, mas é um ato e é um fruto da vida do salvo. Ele não salva, mas é um fruto da vida de todo aquele que é salvo, ok? Em terceiro lugar, ele é um ato de obediência, porque Jesus ordenou e nós obedecemos. E em quarto lugar, ele é uma manifestação social. Ele é uma manifestação social. 4 pilares interessantes e importantes aqui para sua compreensão de tudo aquilo que a gente falou. Rapazes, fiquem à vontade para trazer suas considerações finais. A gente falou 1h07 a respeito do batismo. A gente pensou que ia falar em 1 hora a respeito das 2 ordenanças, né? Não sei onde a gente estava com a cabeça quando a gente achou que ia dar conta, né? E eu comecei essa conexão falando que aquilo que nós fazemos, né, depois da nossa salvação, é um anúncio, na verdade, de quem Cristo é, né? É sempre uma volta para anunciar quem Ele é. Depois de tudo isso que a gente falou, o batismo, além de tudo isso, né, que nós falamos, você também, tratando da parte da manifestação social, você também está anunciando para as pessoas quem o Cristo é, através de você. Então, o seu batismo também é uma pregação ao mundo sobre o poder de Cristo, sobre quem Ele é, entende? Então, nada é por acaso. Então, quando a gente fala que isso é público, é porque também é esse anúncio para o próprio Cristo. O Neto falou, e eu gosto muito dessa frase, né? Tudo aquilo que vem de Cristo volta para Cristo. E o Roberto também pregou há um ano e pouco na Harã sobre isso, né? Tudo que vem volta. Olha aí, hein? O cara lembra da pregação há 1 ano e pouco, esse aí. Que Pega a isso, visão, cara. por isso. Quanto que tu pagou, Cara, quanto que tu por isso pagou pro levou Vini, Betinho, pra ele falar isso agora? Na verdade, ele me mandou aqui no WhatsApp, né? Cara, eu preguei sobre isso, fala aí. É isso, sabe, gente? Tudo é sobre anunciar Jesus, é sobre falar dele. Por isso a ideia de símbolo é voltar para Cristo, falar sobre o nosso Jesus. É isso. Noraiva, Neto. Se você está assistindo essa conexão de estudos, você faz parte da Igreja Harã, ou faz parte de outra comunidade, entende o que Jesus já fez na tua vida, está fazendo na tua vida, e ainda não é batizado, procure seu pastor, mano. Batiza. É bênção de Deus para tua vida, é bênção de Deus para a comunidade.
revelação de Deus para o mundo, tá bom? Deus abençoe vocês. Amém. Os dois incentivaram as pessoas ao batismo. Eu quero incentivar a igreja a amar o batismo também, sabe, meu irmão? Porque você se batizou, mas você também precisa se alegrar com o fato de que um seu irmão está se batizando. Às vezes a gente coloca como um culto secundário, uma coisa que poucas pessoas querem fazer parte, né? Meu irmão, a Bíblia diz que os céus entram em festa quando o pecador se arrepende, então no mínimo você deveria ter o anseio de compartilhar dessa festa, sabe? Vamos fazer parte dessa festa. Vamos se alegrar junto. Tem gente que se arrependeu e vai estar nascendo de novo. Eu quero ver, eu quero participar, eu quero testemunhar a obra de Deus na terra. Quando você participa do batismo, você está literalmente vendo com os seus próprios olhos, vislumbrando a obra de Jesus, os frutos da cruz e o mover do Espírito Santo no coração das pessoas. Então, tal como nós queremos te incentivar a se batizar, você que foi salvo, você que creu, você que foi convencido pelo Espírito Santo, eu quero incentivar você, igreja, valorize o batismo, faça parte dele, ame fazer parte do batismo, ame agregar ao batismo, ame organizar, fazer parte da organização do batismo, porque isso é importante. Não só é importante como nós estamos reproduzindo aquilo que os céus estão sentindo nesse momento. Amém? Lembrei de uma coisa, quero terminar com uma polêmica. Os dois aguçados para falar de novo. Eu tava me coçando aqui. Eu lembrei agora. Queridão, você não precisa esperar para ser batizado no Rio Jordão, tá bom? Às vezes, ser batizado no rio da sua cidade aí, cara, vai representar mais Jesus para aqueles que estão ao seu redor do que tirar foto no Instagram e ser batizado no Jordão, tá bom? Deus abençoe. E eu lembro essa questão da celebração. Eu conheci um missionário, ele foi missionário na Itália, e ele trabalhou durante um bom tempo lá. Só que ele só foi fazer o batismo, o primeiro batismo, ou seja, esse símbolo, né, de uma nova pessoa agora dentro do corpo de Cristo, depois de 3 anos, e foi de uma pessoa só, foi de uma mulher. E a igreja toda se reuniu para celebrar isso. O batismo não é uma festa porque um monte de gente vai se batizar, mas é porque que seja mas é um pecador agora que foi alcançado, tirado das trevas e colocado na luz pelo nosso Senhor. Amém. Então é uma celebração, não somente da salvação também, mas uma celebração do poder do nosso Cristo. E volta para ele também. Então que seja uma pessoa, meu irmão, não fique, como o Neto falou, né? Não fique envergonhado se você é o único, cara, que quer se batizar dentro da sua igreja. Se batize. Isso vai ser uma festa dentro da sua comunidade, tá bom? Amém, gente. Rapaziada, mais uma vez quero agradecer aos doutores, né? Muito obrigado, gente, pela participação, pelo carinho de vir compartilhar essa mesa conosco. Você que está em casa, muito obrigado por participar dessa mesa com a gente. Esperamos que tudo isso tenha sido edificante para o seu coração, para a sua família, para você talvez no futuro voltar aqui ou apresentar para alguém do qual você quer dizer: o que significa o batismo? Por que vocês se batizam? Manda esse link aqui, olha que legal aí, ó. 1h15 explicando por que a gente se batiza. Então, Deus abençoe a sua vida. Nos vemos no domingo, às 9h30 da manhã. Deus abençoe, gente. Graça e paz ao teu coração. Até a próxima.